irmãos, a graça e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo para a nossa live de hoje, o nosso encontro da mesa de homens. Eu do lado de cá, você desse outro lado. E vamos falar sobre... Hoje o tema gerou uma pesquisa, uma enquete em um grupo do WhatsApp, a qual eu faço o controle desse grupo. E o tema que a maioria identificou como necessário foi casamento e filhos. Então, para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Elano, seja bem-vindo. Possa participar do nosso bate-papo hoje. E falaremos exatamente sobre isso, sobre casamento e filhos. Hoje. E para você que é pai, para você que é mãe, para você que está em um relacionamento, tem algumas dúvidas, tem algumas perguntas que você gostaria de fazer, então essa é uma excelente oportunidade. Eu sou psicanalista, eu sou master trainer em programação neurolinguística, eu sou hipnoterapeuta e sou homem, sou pai. E a nossa conversa circulará em torno desse contexto. Desafios do casamento, desafios de criar um filho. Eu tenho uma tese do meu doutorado, inclusive eu vou defender a banca agora recentemente, que fala sobre esse momento em que nós vivemos, em que muitos homens têm muitos desafios mentais. Ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome do pensamento acelerado, depressão, síndrome, enfim, a mente das pessoas está muito toque, transtorno opositor desafiador, são muitos desafios e aonde que surge isso? Por que isso aconteceu? E aí, na minha tese, eu defendi a história de onde que isso veio. Mas, enquanto o material ainda está em análise da banca, eu não compartilharei esta teoria. Assim que a banca liberar a publicação, então eu compartilharei essa teoria, porque tantas pessoas, vou nem dizer tantos homens, porque tantas pessoas, tanto homens quanto mulheres, vêm passando por grandes transtornos e distúrbios mentais. Então hoje falaremos sobre casamento. Convide aí seu amigo, mande o link para o seu amigo, para a pessoa que você conhece, que é pai, que está em um relacionamento, e que esse conteúdo, essa conversa de hoje, pode auxiliar bastante nesse desenvolvimento. Partimos do princípio que esse é um conceito da neurolinguística. Cada pessoa tem a sua trajetória, cada pessoa tem seu histórico de vida. Então, quando a pessoa tem o seu histórico dentro da neurolinguística, isso é chamado de mapa. Então, cada pessoa tem o seu mapa. Já que se eu colocar o tablet aqui, não atrapalha você. Muito bom. Então, cada pessoa tem o seu mapa. E o que isso significa? O mapa é a história. O mapa ele é o acúmulo de todas as experiências de vida. O mapa é o acúmulo de toda uma jornada, livros que leu, lugares que visitou,
O mapa é o acúmulo de toda uma história de vida. Então, cada pessoa teve a sua experiência, cada pessoa teve o seu histórico e cada histórico ele é diferente um do outro. Então, quando nós falamos assim, pessoas têm mapas diferentes, na verdade, a mensagem que chega é: as pessoas têm experiências de vida diferentes. E por que a experiência de vida ela é importante? Porque sobre um mesmo evento, dependendo do histórico de vida da pessoa, ela terá uma percepção sobre este evento. E como é que eu chego a essa conclusão? É só você pensar em uma pessoa que foi traída, que passou pelo trauma da traição no relacionamento. Vamos pensar num homem que foi traído, a sua mulher, a sua companheira o traiu. Quando ele percebe a aproximação de outro homem desconhecido, que não faz parte do ciclo dele, já ativa o gatilho e ele já entra naquele mecanismo de defesa. E ele tem comportamentos, talvez de agressividade, talvez um comportamento um pouco mais sério. Ele já vai aproximar da mulher, já vai ter a crise de ciúme um pouco mais intensa. A pessoa que não passou por esse trauma de traição, ao perceber uma pessoa desconhecida, em um primeiro momento, ele pode ficar neutro. Ele pode ficar neutro. Ou ele pode até se aproximar, mas se aproxima naquele jeito mais curioso. Quem é esse que eu nunca vi? Tá tudo bem? E o comportamento da esposa contribui muito para que esse trauma seja ativado ou não. Isso nós estamos falando sobre o mesmo evento, traição. O evento é uma pessoa desconhecida se aproxima, uma pessoa desconhecida, um homem desconhecido aproximou-se da sua esposa. Mapa de alguém que foi traído, já ativa o gatilho, já vai na defensiva, já vai acompanhar, já vai perguntar, já vai ficar sério, já vai se posicionar. O mapa da pessoa que não foi traído. Ele pode se aproximar, como pode ficar à distância, porque para ele está tudo bem. Agora, do outro lado, vem o comportamento da mulher. Se essa mulher afasta, repele, acolhe, é uma pessoa conhecida, apresenta para o marido, conta o histórico breve, é uma pessoa desconhecida, afasta, se posiciona como mulher casada, como mulher comprometida, ajuda bastante para esse evento do homem que sofreu um trauma de traição. Então, dentro da neurolinguística, fala-se muito mapas são diferentes. Para essa mulher que nunca foi traída, nunca passou por um evento de traição, ela talvez não consiga perceber que aquele homem se aproximando pode gerar ciúme excessivo no seu marido. Ah, mas não é assim que funciona. Acredite. Acredite. O histórico da pessoa diz muito, o mapa da pessoa dirá muito sobre como ela se comportará diante dos eventos. E aí nós temos pessoas que vão reagir de forma diferente. Quer falar, filho, alguma coisa? Diga. Jogar videogame na casa do Rafael? Você vai levar seu tablet para lá? Seu Switch? Tá bom, pode ir lá. E aí, sobre esse mesmo evento, as pessoas passam a ter comportamentos diferentes. As pessoas passam a ter comportamento diferente. Vamos pensar numa pessoa que passou pelo trauma de alimentar.
Uma pessoa que passou por um trauma alimentar. E aí vem aquela comida pesada. Vem aquela comida. Vamos pensar em algo. Uma coisa que aconteceu quando eu era criança. Fui para o Nordeste, comi camarão pela primeira vez. Não desceu muito bem. Não desceu muito bem. Em uma outra oportunidade, quando eu me deparei com o camarão, falei, opa, peraí. Aqui tem histórico. No meu mapa, eu já comecei a ficar, opa, camarão não dá muito certo. Já outras pessoas que não tiveram essa experiência vão passar pelo camarão numa boa. Todas as vezes que eu tiver proximidade com o camarão, primeira coisa que vem na cabeça, será que eu vou passar mal? Em um outro momento, eu já tive a experiência de comer o camarão e não senti nada de mal. Então, superei, ressignifiquei, essa é a palavra. Ressignifiquei aquele evento do camarão e hoje está tudo bem. Mas não abuso, não pego aquele camarão graúdo, com casca, enfim, tem vários aspectos que precisam ser observados. Uma pessoa, por exemplo, que teve a sua residência assaltada, ele consegue sair de casa sem certificar que todas as portas e janelas estão trancadas? Talvez esse é o grande aspecto. Outra pessoa que não vivenciou essa experiência, ele sai de casa e nem se certifica. Ah, eu acho que eu fechei. Tá na dúvida, ele segue. Mas a pessoa que passou pela experiência, fala, opa, deixa eu voltar até para casa, para certificar de que realmente a casa está trancada. Então, as experiências, elas dizem muito sobre como a pessoa vai conviver. E dentro da neurolinguística, essas experiências de vida são chamadas mapas mentais. Sendo mais objetivo, chama-se mapas. Então, mapas são diferentes. Histórias de vida são diferentes. Experiências são diferentes. Agora, raciocina comigo então. Diante dessa possibilidade, mapas são diferentes. Agora nós temos um homem e uma mulher em um relacionamento hétero. Um homem e uma mulher. Cada um traz as suas experiências, ou seja, cada um tem um mapa diferente do outro. Aí tem o mesmo evento, almoço. A comida não está pronta. O horário para o compromisso chegou. Quer falar, filha? Posso sair? Sair para onde? Com quem? Na onde vocês vão brincar? Então, tá bom, na frente, não é para ir para casa de ninguém, tá bom? E a pessoa tem um compromisso. E o almoço, a comida não está pronta. Uma das pessoas do relacionamento já foi repreendido porque chegou atrasado, talvez no trabalho, perdeu um compromisso muito sério e dali virou perdeu o emprego, ou perdeu um negócio que queria fechar. A outra pessoa talvez não vivenciou nada disso e está centrado numa paz. Então, quando o evento acontece, qual é o evento? Meio-dia, almoço não está pronto. Na mente da pessoa que já passou pela experiência do atraso, começa o gatilho e começa a falar, e não está pronto, já era para ter feito, isso vai me atrasar, isso A, isso B, isso C. Na mente da outra pessoa não tem esse registro. Então ela comportará de forma diferente do primeiro. Então, sobre o mesmo evento, a comida, meio-dia, não está pronta. Cada um do casal, o homem e a mulher, podem ter comportamentos diferentes. E aí é o primeiro ponto do relacionamento.
E quando eu falo de casamento, eu estendo isso para relacionamento. Quero dar um abraço aqui para o Maicon, para a Rose, Túlio e Pedro. Pedro Paulo, gratidão por estar acompanhando aqui na live. Deus abençoe a vida de vocês. Então, primeiro aprendizado do casamento. Mapas são diferentes. Experiências são diferentes. As pessoas terão comportamentos diferentes sobre o mesmo evento. Qual é o evento? A criança acordou de madrugada, a criança não quer tomar banho, a criança reclamou da comida, está enrolando para comer, a criança não quer ir tomar banho, não sei se eu já falei, não quer dormir. É o mesmo evento, mas cada um reagirá de forma diferente. O homem que apanhou porque não dormiu cedo, ele pode repetir o mesmo ciclo com o filho dele. A mulher que não apanhou por dormir tarde, vai repetir o mesmo ciclo. E aí nós temos uma criança que não quer dormir 23 horas e temos um marido que apanhou e quer obrigar, impor para que a criança durma no horário. E uma mulher que nunca apanhou e que para ela está tudo bem a criança ficar acordada até um pouco mais tarde. Pronto. Duas experiências, comportamentos diferentes, mapas diferentes, experiências de vida diferentes, mas um único evento. Então, percebe que cada um interpretará aquele evento de forma diferente. E aí começa a sabedoria do relacionamento. Diálogo. Uma pessoa se posiciona de um jeito e o outro percebe que está diferente. E aí começa, não é brigar, não é impor, é conversar, é dialogar. E principalmente casais, não discutam na frente das crianças. Quando vocês divergirem em uma educação, em um ponto de orientação para as crianças, façam isso no reservado, no quarto. Quarto não, porque eu particularmente não gosto muito de levar conversa para o quarto. Quarto é ambiente de repouso, ambiente de paz, tranquilidade. Vão conversar na cozinha, vão conversar na área, vão conversar na sala, onde a criança não esteja por perto. E ali vocês vão alinhar o tratamento que vocês terão com a criança. E aí uma das pessoas vai dizer assim, mas a criança tem que dormir cedo. Existem compromissos, existem responsabilidades, é momento talvez de começar a ensinar o nosso filho, enfim, a ter responsabilidade, a cumprir horário para que ele possa descansar. Então vamos conversar com ele. Olha, fulaninho, filhão, a partir de hoje nós vamos dormir horário tal para que você possa acordar. E a criança pode ter questionamentos, dúvidas, mas o casal já conversou antes. Então, o diálogo dos dois será o mesmo. E aí fica mais coerente, fica mais congruente a fala dos pais com a criança. Maicon Rogério Nogueira, meu querido, legendário também. E seja bem-vindo aí, nosso irmão aí que está compartilhando da live. Se é legendário, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Andar a milha extra. Mesmo chegando em casa, saiba que legendário anda a milha extra, não dá brecha e legendário não abandona a sua família. Amém? Então vamos lá. Olha só que forte esse posicionamento. É um casamento, é um relacionamento entre homem e mulher. Só que surge agora um elemento chamado filho, uma terceira pessoa. O que eu falarei agora
Talvez muitos não tenham maturidade. Talvez muitos não tenham maturidade para entender. A criança, quando ela está ali na fase dos 4, 5 anos, ela vive algo muito característico, tanto o menino quanto a menina. É o chamado complexo de Édipo. Não entrarei na mitologia, não entrarei em fatos históricos para explicar. Édipo rei, se apaixona, não vou explicar nada disso. Filho dele, furo, não vou explicar nada disso. O complexo de Édipo é o ato do filho menino se apaixonar pela mãe e da filha menina se apaixonar pelo pai. Eu me lembro perfeitamente da minha filha. O meu filho, eu não percebi ainda essa paixão. Não percebi. Mas a minha filha falou para mim um dia. Ela falou: eu quero casar com o papai. Ela devia ter uns 3 para 4 anos. Hoje ela tem 9. E aí eu falei, ali essa ruptura, essa orientação, aí já pulando para a psicanálise, é chamada castração simbólica. E quem faz isso é o pai. Por isso você, homem, tem uma responsabilidade muito grande na orientação dos seus filhos. Quem faz a castração simbólica é o pai. É onde, no meu caso, quando a minha filha falou, papai, eu queria casar com você, você é o rei maravilhoso. E eu falei, o papai já é casado com a mamãe. Quando você crescer, você casará com um homem igual ao papai. Ali existe um limite. Você não pode passar daqui, porque daqui para lá é a mamãe. Você só vai até aqui. E quem impõe esse limite é o pai. É a figura paterna. Então você que está nos acompanhando, você homem que está nos acompanhando, tem uma responsabilidade muito grande na orientação dos seus filhos. E quando é um menino, é a mesma realidade. O menino se apaixona pela mãe, o menino quer ficar abraçado com a mãe, deitar com a mãe na cama e joga o pai para o lado. Ele vai tomando posse, ele vai ficando no colo, beijando, abraçando e vai excluindo o pai. Por que que isso acontece? Falarei de uma forma bem didática. Quando a criança nasce, ela está grudada com a mãe pelo seio, pela amamentação. Então existe um relacionamento diático, criança e mãe, o tempo inteiro. Então ele aprende a olhar para aquela mãe, porque ele está mamando no peito, ele está olhando para aquela mãe, sentindo o cheiro daquela mãe, sentindo o gosto do leite da mãe, ele cria uma conexão muito forte com aquela mãe. E aí, em um determinado momento, aparece o pai, nessa fase dos 2 anos e meio para 3. Mamadeira, troca a fralda, dá banho, ele começa a reconhecer que tem um terceiro elemento passeando por ali. E aí, o relacionamento agora fica triádico. Era 2, agora são 3. E aí, essa introdução do homem gera ciúme, traz ciúme do menino. Ele quer expulsar esse homem, não, a mamãe é só minha. E é nesse momento que vem a castração simbólica, onde esse pai fala para esse filho, o papai é casado com a mamãe. Quem vai ficar aqui no quarto sou eu, você agora vai para o seu quarto, a sua hora é essa,
quando você dormir, papai vai te levar para sua cama, e vai colocando, eu que estou abraçado com a mamãe, agora você vai do seu jeito, colocando limite. Nós estamos falando de agressão, estamos falando de limite. Então, para você que tem criança até os 5, 6 anos de idade, este provavelmente é o momento em que você passa a perceber que a criança ela vai tentando se impor. E aí vem a castração que a figura paterna faz com o filho. Então, ele faz essa castração simbólica para dizer: este é o limite. E essa criança que percebe e reconhece esse limite na sua vida adulta, ele terá equilíbrio e controle emocional. Quero saudar aqui também Hélio, meu grande amigo Aleph, seja muito bem-vindo. Meu parceiro treinador comportamental também. Graça e a paz, seja muito bem-vindo. E essa criança na vida adulta, ela passa a entender e respeitar os limites. E quem é que põe o limite? O pai. A figura paterna é que fará essa castração simbólica, colocando o limite. Então, nós temos relacionamento que são diferentes entre homens e mulheres. Em que sentido? Mapas. Os mapas são diferentes. A experiência, a percepção de mundo é diferente sobre o mesmo evento. A percepção de um é diferente do outro. Então, no momento em que eles se relacionam, como é que faz isso dar certo? Se eles têm histórias e comportamentos diferentes. É aí que entra a grande lição da neurolinguística. Respeitar os mapas que são diferentes. Deixa eu ver aqui, Michael. Quando se tem a resistência, às vezes até por parte das mães. Então, vamos lá. Exatamente o que eu estou querendo dizer. O mapa é essa experiência de vida. Quando o casal se encontra, o pai, ciente desse processo, ele precisa conversar com a mãe antes. É preciso fazer a castração simbólica do nosso filho. Como que isso é feito? É preciso estabelecer limites, é preciso mostrar a ele que ele tem que dormir no lugar dele, é preciso mostrar para ele que, dependendo da situação da família, é preciso mostrar ao filho o limite, até onde ele pode ir. Se ele dormir, ele vai para a cama dele, abraça a mamãe, mas a mamãe é casada com o papai, fica no colo da mamãe, mas logo depois sai, porque é o papai que vai ficar cuidando. Então é preciso entender o exato momento de impor o limite. E essa imposição de limite é chamada de castração simbólica. E quem faz isso é a figura paterna. O que pode acontecer na resistência da mãe? Ela não entender por que isso é feito. E por que ela não entende? Porque na formação dela, quando ela era criança, talvez o pai ou a figura paterna não tenha feito essa castração. E aí nós temos uma adulta, uma mulher na fase adulta, que não houve, que não passou pelo processo da castração simbólica, fica agindo como se fosse uma outra criança também. Sem limites. Tudo pode. Permite tudo. Então, mas são mapas diferentes. Então, o que é importante? Chamar a esposa, conversar com ela no reservado. Por quê? O que ficar acordado entre vocês será apresentado para o filho. E aí, Michael, um dos grandes desafios que eu vejo na clínica, principalmente, é quando um dos dois impõe a forma dele pensar e educar sem compartilhar com o companheiro ou companheira. E aí o companheiro tem uma ideia diferente, um pensamento diferente, uma condução diferente. E aí começa a ter ruído. A criança
passa a ser o problema. E aqui eu já passo por uma outra lição. Vamos pegar aqui o controle do ar-condicionado. A criança passa a ser um problema. Por quê? Porque ele está com um comportamento de... Vamos colocar, ainda falando sobre limite. Ele não quer sair da televisão para dormir. Às 22 horas e 30 minutos. Tarde pra caramba para a criança dormir. Mas, 22h30 a criança não quer dormir. É um problema. Temos o marido e a mulher. O que na maioria das vezes acontece? Um dos dois se associa ao problema e fica contra o outro. Entende? Vamos imaginar a mãe. Ah, não tem problema dormir cedo. O marido é que está errado por ter chamado a atenção da criança. Ou o marido. Não, larga a criança dormir. Larga a criança assistir TV. Você que tá velha. Aí já vem agressão, já vem palavras que possam ofender a companheira. Mas o que muitas vezes acontece? Existe um problema. Qual é o problema? A criança não quer dormir 22h30. Está na frente da televisão. Tem o marido e a mulher. Um dos dois se alia com o problema e enfrenta o outro. Aí alguém me pergunta, doutor, qual será então o tratamento mais adequado? Os dois se unem e atacam o problema. Calma, não é atacar a criança. Os dois se unem e vão para a sala dizendo, cada um no seu tom. Filho, desliga a televisão, está na hora de dormir. E o outro reforça. É verdade, meu filho, já está muito tarde. Vai para o seu quarto, deita lá que amanhã tem que acordar cedo para fazer tarefa. Os dois falando a mesma coisa. Joãozinho começou a ter crise. Aí já começa a entrar em outro cenário. E para Joãozinho ter crise, é preciso entender como esse homem e essa mulher estão se posicionando dentro de casa. Mulher, mãe, é alimento, é carinho, é proteção. Pai é limite, é avanço, é autoridade, é respeito. O pai se posiciona, a figura paterna se posiciona com autoridade. E a mãe corrobora, confirma. A mãe, junto com o marido, dá o mesmo comando. Então, a criança começa a perceber a autoridade do pai, sem precisar bater, sem precisar agir de outra forma. E aí, quando ele começa a ir doutrinando, ensinando a criança dessa forma, com o passar do tempo, a desobediência pode causar castigos. E aí o castigo pode ser televisão, celulares, que as crianças gostam muito de celular, videogame, não sair na rua para brincar, ficar o final de semana em casa. São várias possibilidades de aplicar uma punição para a desobediência da criança antes da palmada, da cintada que os mais antigos tinham costume de fazer. E então essa breve fala já dá um bom relacionamento entre casais com filhos pequenos. Cada um faz a sua parte. E para você que está perguntando, tá, você falou do homem, e qual é a figura da mulher? Como eu lhe falei, a mulher é a que cuida para que tudo fique perfeito dentro da casa. Então, a mulher vai cuidar da educação dos filhos, acompanhar junto com o marido também. Mas a mulher cuida da educação dos filhos, cuida para que a casa esteja sempre arrumada, limpa, higienizada. Ah, mas significa que a mulher tem que trabalhar em casa? Não necessariamente.
Se ela trabalhar, é muito bom. Se ela tiver um trabalho fora também, muito bom. Ah, mas quem vai cuidar da casa? O marido paga para a pessoa limpar, mas a mulher é que dá os toques, as orientações, a roupa que vai lavar, a roupa que vai estender. A mulher é que cuida desse ambiente para que ele fique harmônico. E no que diz respeito à criança, a mulher é aquela que vai cuidar da criança, proteger a criança e fazer com que ela seja amada, fazer com que a criança sinta que ela é bem cuidada, saúde e um papel principal da mulher. Ser a mulher feminina para que o homem possa exercer o papel do masculino. Queridos, é um dos grandes problemas que eu verifico hoje dentro de consultório da clínica. A falta do posicionamento do homem como masculino e, ao perceber que o homem não se posiciona como masculino, a mulher sai da figura dela do feminino e começa a se posicionar como masculino da relação. E ela não é o masculino da relação. Então, por que ela tem esse comportamento? Porque ela percebe que o homem não faz o seu papel. E quando o homem não faz o papel dele, a mulher vai lá e toma conta. Oi, filhão. Conversa com a mamãe que ela já chegou. Pra ela saber os detalhes certinho. Quando o papai tá gravando a live aqui. E a mulher, quando ela... mas a minha mulher, ela é muito masculina. De novo, nós começamos falando sobre mapas, experiências. É possível que a sua mulher teve uma falta ou uma ausência de figura paterna. Aí ela viu a mãe tomando conta de tudo. E o que ela resolve fazer agora? Repetir o padrão. Ela faz a mesma coisa que a mãe fazia. Aí se você, homem, não teve uma figura paterna presente, se o seu pai foi ausente, você vai copiar o mesmo modelo. Você vai se ausentar das responsabilidades do homem da casa. E aí a sua mulher, tendo a figura masculina forte, ela vai ocupar. E aí bagunçou tudo. Agora, quando você tem a figura paterna fortalecida e a mulher tem a figura masculina fortalecida, é o homem que vai dizer: acalma, quem cuida disso sou eu. Posicionamento do homem. Ok? Então, quando a mulher encontra um homem masculino, ela consegue ficar no lugar dela, que é o lugar feminino. Quando ela não encontra esse homem masculino, esse homem pode até ser um homem masculino, mas ele é um masculino infantilizado. Ok? Que ainda tem a criança interior muito forte. E aí ele tem comportamentos infantis. Briga, emburra, faz birra, fica magoado, não quer conversar, sai. Tem comportamentos que o homem não teria. Que o homem vai lá e resolve. A criança senta e chora. Ok? Então, qual é a responsabilidade da mulher nesse casamento? Se posicionar como mulher feminina e permitir que o homem seja masculino. E fala para ele. Tem aqueles memezinhos de internet? Isso é coisa de homem. Trocar a torneira? Isso é coisa de homem. Trocar a lâmpada? Isso é coisa de homem. Trocar a pneu do carro? Isso é coisa de homem. Fale para ele. Fale para ele. Vai lá e faça. Vai lá e faça. E ele tentará fazer. Se ele não conseguir fazer, também o homem não é obrigado a fazer tudo. Mas se ele não conseguir fazer, então que ele vai lá e pague alguém para fazer. Mas isso é responsabilidade masculina. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então hoje, para não estender muito, para que vocês possam ter essa percepção
do casamento. Respeite as diferenças. Mapas são diferentes uns dos outros. Então, homens e mulheres, maridos e esposas, poderão ter experiências de vida diferentes. Respeite as diferenças. Conversem. Diálogo é extremamente importante dentro de casa. Se as diferenças são muito grandes, não conversem na frente das crianças. Conversem em um lugar reservado para vocês. Mas todo diálogo, todo choque, toda divergência de pensamento deve ter um diálogo do homem e da mulher em ambiente separado das crianças. Ali eles vão chegar a um consenso. A partir dali fica uma definição. E o que ficar definido a partir dali, os dois terão a mesma linguagem para passar para a criança ou até mesmo para conduzir o relacionamento. Então, respeite as diferenças. Mapas são diferentes uns dos outros. Para você, homem, entenda a importância da castração simbólica dos seus filhos. Castração simbólica é o ato de apresentar o limite até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir mais. E ali é o momento em que a criança cresce entendendo e reconhecendo o não. E ele passa a entender que o não é o não que educa, não é o não que pune. Ok? Então, sobre crianças, sempre conversem antes de estabelecer as regras com as crianças. E uma vez que as regras estiverem estabelecidas, marido e mulher, papai e mamãe, tenham congruência, tenham coerência na fala de vocês, para que seja o mesmo discurso para o pai e para a mãe. Do pai e da mãe para a criança. Ok? Essas foram as conversas iniciais. Dúvidas, questionamentos, perguntas. Quero lhe convidar para participar do nosso grupo do WhatsApp, o grupo de homens. As mulheres são bem-vindas? Claro que são. Querem perguntar, tirar dúvidas, mas é onde os homens apresentarão os seus desafios diários no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos e também no relacionamento com o trabalho. É um ambiente onde eu levo a psicanálise, a hipnoterapia e a programação neurolinguística para auxiliar no desenvolvimento de habilidades e comportamentos para que as pessoas ultrapassem essas barreiras iniciais. Então, onde é que está o link? Na bio do Instagram, você consegue acompanhar o link, clica lá no link e vai para o grupo do WhatsApp. E ali você vai para o grupo, participa da comunidade e comece a acompanhar os conteúdos. Este conteúdo da nossa live eu levarei para o YouTube, o canal do YouTube, e lá do YouTube eu mandarei um link para o nosso grupo do WhatsApp para aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram assistir aos vídeos. Amém? Então, uma frase que eu falo sempre para finalizar. Dê o seu melhor todos os dias. Em tudo que você fizer na sua vida, em todas as áreas da sua vida, faça com intensidade. Dê o seu melhor e os resultados irão aparecer. Então, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, dê o seu melhor. Amém? Que Deus possa abrir a sua cabeça, abrir os seus ouvidos e lhe dar a orientação mais direta para você conduzir a sua família e ter um bom relacionamento dentro de casa. Daqui para frente, nós voltamos com a nossa conversa lá no grupo do WhatsApp e mande esse link da nossa live para os seus amigos. Ao entrar no grupo do WhatsApp, compartilhe com seus amigos também, para que a nossa comunidade de homens seja uma comunidade fortalecida. Muito obrigado a todos que participaram,
Entraram por último aqui o Luciano, o Arthur. Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Paz de Cristo para todos e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau. Deus abençoe.